Bom dia, galera, graça e paz, tudo bem? Estamos aqui para mais um domingo de leitura, comentando a Bíblia. Vamos começar com uma oração e partir para a leitura, em nome de Jesus. Querido Deus, amado Pai, te agradecemos por mais um domingo na Tua presença, Pai. Convidamos o Senhor para participar aqui conosco, Pai, porque sem o Senhor nada podemos fazer. E sem o Senhor não queremos fazer mais nada, Pai. Precisamos do Senhor nos guiando à nossa frente, Pai. Nos direcionando, nos alertando, nos corrigindo, Pai. Nos incentivando. É do Senhor que precisamos, Pai. Precisamos do Senhor e da Tua palavra. E sabemos que o Senhor nos escolheu com amor. O Senhor nos escolheu para sermos Teus filhos. E o Senhor sabia de tudo que faríamos, Pai. O Senhor sabia dos nossos pecados, das nossas falhas. Mas mesmo assim o Senhor investiu tudo que tinha, investiu seu Filho por nós, Pai. Por isso te agradecemos e nos arrependemos, Pai, porque somos sim pecadores, carecemos da Tua misericórdia, da Tua graça, do Teu amor, Pai. E mais uma vez declaramos, sem o Senhor não queremos fazer mais nada, Pai. Nós queremos nos reconciliar com o Senhor todos os dias, Pai. Nós queremos viver essa aliança que o Senhor nos propõe. Nós queremos Te conhecer, Pai. Então pedimos que o Senhor ilumine a nossa leitura, ilumine a nossa mente, o nosso coração, Pai. Remova todas as trevas com a Sua luz, para que venhamos a entender, Pai, a profundidade da Sua palavra, Pai. Para que venhamos a entender quem o Senhor é, quem Jesus Cristo é, quem o Espírito Santo é. E assim entenderemos quem nós somos, Pai, porque nós precisamos de Ti, Pai. Convidamos o Espírito Santo para estar conosco também, Pai. Convidamos o Senhor para estar em cada lar agora, Pai, com cada pessoa, sentando ao nosso lado nesta leitura, Pai. E que possamos prosseguir, Pai, nos esforçando e sabendo que o Senhor tem muito a entregar através da leitura da Sua palavra, Pai. E nós queremos, ao ler a Tua palavra, sermos totalmente transformados, Pai, renovados, revigorados, e que aprendendo com o Senhor, possamos Te revelar a este mundo que precisa do Senhor, Pai. E o mundo só vai Te ver através de nós quando nós amarmos uns aos outros verdadeiramente, Pai. Então, essa é a nossa oração hoje, em nome de Jesus. Amém. Bom dia, Rose, tudo bem? E vamos começar agora. A gente parou semana passada em 1 Samuel 11, né? E agora a gente vai continuar, 1 Samuel 12. Davi tinha sido ungido rei, dá um pequeno resumo, né? Davi foi ungido rei, porém a vida dele continuou normal, né? O povo pediu um rei, o povo pede um rei e através do pedido do povo, Deus escolhe Saul. Foi escolhido por Deus, não foi escolhido pelo povo. O povo pediu, né, um rei, mas quem escolheu o rei foi Deus. E aí houve vários encontros de Saul com Samuel. Samuel se afeiçoou a Saul, ele queria orientá-lo, queria ensiná-lo, e a gente viu que esse relacionamento não deu muito bem. Então a gente vai começar agora, né? O reinado de Israel ele é inaugurado, e a gente vai começar agora no capítulo 12 de 1 Samuel, que ele vai começar relatando. Bom dia, Neidinha. A gente está aqui em 1 Samuel 12, começa relatando da despedida de Samuel. Depois disso tudo, Samuel ele acabou se despedindo do povo e passou a viver recluso na cidade de Ramá. E aí a gente vai ler agora especificamente o versículo 14, porque nos versículos 6 a 15, Samuel ele faz um resumo da história de todo Israel, né, e da história dos povos ao redor, e explicou qual que era a consequência de ter pedido um rei. E aí a gente vai ler aqui, versículo 14, que aí, mesmo tendo pedido um rei da maneira errada, olha o que Samuel fala para o povo. Versículo 14, 1 Samuel 12. Se tiverem o temor de Javé e a ele servirem,
se lhe obedecerem sem resistir à sua palavra, tanto vocês como o rei que os governa estarão seguindo o seu Deus. Então olha só, mesmo tendo uma escolha errada, Deus deu uma direção para o povo, que era obedecer. Então, antes da obediência, o povo tinha que ter temor, e depois do temor, obedecer. Então, Deus falou, mesmo vocês tendo feito uma escolha errada, temendo e obedecendo, vocês estarão seguindo a Deus. Isso serve para nós, né? A gente pode tomar isso como um princípio para nós. Às vezes fazemos escolhas erradas na nossa vida, tomamos decisões erradas, porém, no meio dessa decisão errada, se a gente perceber o temor de Deus diante dessa escolha errada e passarmos a obedecer, não é que Deus vai fazer a nossa escolha ser bem sucedida, não. Ele pode mudar tudo, porém estaremos obedecendo a Deus. Então essa é a importância, né? E aqui Samuel fala que o maior erro do povo foi pedir um rei. Então olha só a consequência do povo ter pedido um rei. E aí agora a gente vai para o capítulo 13. Depois de ser consagrado rei, começa a guerra de Israel contra os filisteus. Então Saul começa a guerrear contra os filisteus. Capítulo 13, versículos 7 a 15. Saul é repreendido por Samuel. Olha só. Quando o profeta percebe que a liderança, nesse caso, percebeu que o rei tinha feito de algo errado, Samuel foi lá e corrigiu o rei. Então, esse também é um princípio que nós podemos tomar para a nossa vida. Quando a gente vê algo é porque Deus nos revelou para que tomássemos uma atitude. Essa atitude tem que ser tomada com a direção de Deus. Então não é só para repreendermos a torta direito. Nós temos que saber o que falar. Samuel era um homem de oração e dedicou a vida inteira a servir a Deus. Então ele buscava muito, ele orava muito antes de falar alguma coisa ou tomar uma decisão. Versículos 16 a 23, Saul se prepara para a batalha novamente. Então eram muitas batalhas que estavam acontecendo naquele momento. Capítulo 14, versículos 1 a 23, vai falar do ataque de Jonatas. O exército se dividiu em várias frentes para atacar os filisteus. E agora a gente vai ler o versículo 21, capítulo 1 Samuel, capítulo 14, versículo 21. Alguns hebreus que antes estavam do lado dos filisteus e tinham subido com eles para o acampamento, passaram para o lado de Israel, ficando com Saul e Jonatas. Olha que situação difícil esse povo estava. Alguns dos hebreus passaram a lutar do lado dos filisteus. Então, olha só como a desobediência gera consequências severas para a nossa vida e para a vida das pessoas ao nosso redor. Os hebreus estavam lutando contra Israel do lado dos filisteus. E agora a gente vai para os versículos 24 a 46. O voto de Saul. Saul fez um voto. Ele viu que a guerra ia ser difícil. Então, ele foi sim bem intencionado, mas a gente vai ver que ele não permaneceu sendo bem intencionado. Então, versículos 24 a 46 vai falar do voto de Saul. Versículos 47 a 52 vai dar um breve resumo do reinado de Saul até aquele período. O que Saul estava fazendo, né? Capítulo 15, versículos 1 a 9. Saul viola o anátema. Anátema é uma tradução um pouco mais antiga. Era algo que era maldito aos olhos de Deus. Então Deus, nessas guerras que Saul estava fazendo com os filisteus e os amalequitas, a gente vai ver um pouquinho mais para frente sobre eles, Deus falou: não pegue nada como despojo e elimine o povo, homens, mulheres e crianças. Nessa hora que todo mundo fala, todo mundo que não conhece a Deus profundamente, fala que esse Deus é um Deus vingativo e cruel. Porém não nos compete questionar
Não nos compete ir contra uma decisão de Deus. Nós podemos sim questionar até Deus, por que eu preciso fazer isso? Mas não nos compete ir contra. E Deus te dá uma opção, você pode obedecer ou não, mas Ele falou que prefere a obediência no lugar de um sacrifício. Então, temos que ter discernimento de saber qual é a ordem de Deus para nós e como cumprir. Então, aqui Deus tinha pedido para Saul eliminar aquele povo. A gente vai ver mais para frente o porquê disso. Só que Saul, ele não cumpriu toda a ordem, ele cumpriu metade. E a gente vai ler no versículo 8 do capítulo 15. Vamos lá, 1 Samuel 15, versículo 8. Capturou vivo Agag, rei dos Amalequitas, passou a fio da espada todo o povo para cumprir a norma do anátema. Então Deus tinha pedido para ele eliminar todo o povo, ele fez, porém, ele preservou a vida do rei Agag. E aí, versículos 10 a 35, o que acontece? Por Saul ter desobedecido a Deus, a gente vai ver o quê? Que Javé rejeita Saul. Então, durante o seu reinado, não fala quanto tempo tinha percorrido até aqui, mas ele já estava sendo rei há um período, já tinha um tempo que ele era rei. Deus rejeitou o reinado de Saul por causa da desobediência. E a gente vai ter essa história relatada nos versículos 10 a 35 do capítulo 15. Capítulo 16. Surge Davi na história, agora do reinado de Saul. Então, capítulo 16, versículos 1 a 13, vai ter a entrada de Davi na corte. Ele passa a servir na corte de Saul. E aí, nós vamos ter aqui a primeira unção de Davi. Samuel unge Davi. Antes dele trabalhar na corte, Samuel unge ele. Capítulo 16 fala tudo somente sobre isso. Versículos 14 a 23. Davi na corte. O que acontece? Por Deus ter rejeitado Saul, aqui fala que o espírito de Javé afastou-se de Saul. E aí ele começou a ficar agitado por um espírito maligno enviado por Deus para atormentar ele. Então, por que Davi foi escolhido para trabalhar na corte? Porque ele era conhecido por tocar a harpa e cantar. Então, através do louvor, Davi expulsava essa presença desse espírito maligno, mas temos que frisar aqui que era enviado por Deus. E aí, vamos agora para o capítulo 17. Aqui a história é resumida, mas a gente pode ler com detalhes, mastigar, meditar, reler, porque é uma história muito interessante. Aqui vai falar da vitória de Davi sobre Golias no capítulo 17, é um capítulo um pouco extenso, são 58 versículos, mas vai narrar a história da vitória sobre Golias. No capítulo 18, porque Davi foi trabalhar na corte e começou a guerrear depois da vitória contra Golias, o que começa a acontecer? Capítulo 18, versículos 1 a 16, intrigas entre Saul e Davi. Porque aqui o que vai acontecer? Nós temos dois extremos. Um homem atormentado por um espírito maligno enviado por Deus, Saul, e um homem controlado pelo Espírito de Deus, que era Davi. Então, não tem como luz e trevas habitarem no mesmo lugar. Houve-se esse conflito, começou essas intrigas. Porém, o que acontece? A gente vai ler agora versículos 17 a 30 do capítulo 18. Davi é amado por todos. Todos começam a amar Davi porque era um homem que tinha o Espírito de Deus, tocava, cantava e espantava esse espírito maligno e começou a ter muitas vitórias militares. Então, o povo e todo mundo da corte começou a amar Davi. E o que nasce disso? Capítulo 19, versículos 1 a 7. Jonatas intercede por Davi. O filho de Saul começou a eles desenvolveram uma amizade profunda, um relacionamento profundo. E Jonatas começa a interceder por Davi. Ele começa a ajudar Davi. E aí o que acontece? Davi precisa fugir porque Saul está querendo pegar ele. E nos versículos 8 a 24 do capítulo 19,
todos começam a ficar contra Saul por causa da decisão dele. Então, um passou a ser amado e o outro passou a ser contrariado. Então, olha como a situação se desestruturou muito rapidamente. Capítulo 20, versículos 1 a 23, é uma história muito bonita, muito interessante, a aliança entre Jonatas e Davi. Não é que Jonatas foi contra o rei, ele não foi contra o rei, porém ele se aliançou com Davi, porque ele estava buscando fazer o que era correto perante os olhos de Deus. Ele continuou servindo o rei, ele continuou servindo seu pai, porém a aliança ele escolheu fazer com Davi. Então é uma linha tênue, mas ele não agia contra o rei e ele não agia contra o seu pai. Mas a aliança firmada em Deus, ele escolheu servir com Davi. Capítulo 20 vai começar essa história. No capítulo 20, versículos 24 a 42, Jonatas defende Davi outra vez. Sim, Rose, é lindo isso. Como eu expliquei aqui, eles escolheram firmar essa aliança entre eles dois, um e outro. Eles não deixaram de obedecer a lei, eles não deixaram de obedecer os mandamentos de Deus, porém, o relacionamento de aliança eles escolheram quem eles poderiam, com quem eles escolheriam viver. Isso serve para nós também. Vou dar um exemplo, apenas para ilustrar. Nós somos, no trabalho, nós temos o nosso chefe e nós temos um colega de trabalho. Que tem o mesmo nível que a gente. Vamos por uma loja que vende roupa, onde a Rose trabalha. Tem a gerente e tem as vendedoras. As vendedoras escolhem viver um relacionamento de aliança em Deus entre um e outra, porém elas não deixam de obedecer a gerente. Elas têm que cumprir as suas ordens, elas obedecem conforme Deus está orientando. Porém, a aliança com Deus, elas escolhem viver entre uma e outra sem desobedecer o seu superior. Então foi isso que eles fizeram. E todo mundo passou a ver isso. E Saul ele começa a perseguir Davi cada vez mais. E Jonatas começa a defender Davi cada vez mais. Por quê? Porque Jonatas chega a falar para o pai dele. Ele fala, qual é o pecado de Davi nessa história? Nisso que está acontecendo, onde Davi errou? Fala que eu mesmo vou atrás dele. Então olha só como é sério e como nós temos que ser firmes para viver um relacionamento de aliança. Não é fácil, porque você pode ser colocado numa posição que você vai ter que ter muito jogo de cintura para não desobedecer a sua liderança, a seus superiores, no exemplo da loja. Você pode ser colocado numa situação em que você vai ter que ter muita sabedoria para responder, Porque com certeza Saul questionou seu filho. Não era só filho, era um líder também, do exército. Mas olha a sabedoria que Deus deu para Jonatas e Davi para eles viverem esse relacionamento de aliança sem desobedecer ninguém. Então isso é muito importante. Agora a gente vai para o capítulo 21. Olha só, Davi obedecendo a sua liderança, obedecendo o rei, obedecendo a Deus, firmou uma aliança, um relacionamento de aliança com Jonatas, mas olha o que ele precisa fazer no capítulo 21, dos versículos 1 a 10, ele precisa fugir. Então, nós vamos ter que tomar decisões difíceis e nos manter perseverantes nessa decisão. Inclusive, a gente pode ter que mudar a trajetória da nossa vida, mudar a nossa rota para permanecer firme a essa aliança. Então ele foge para a cidade de Nob. Versículos 12 a 16. Davi com Aques, o rei dos filisteus. Olha para onde ele fugiu. Ele fugiu para o território inimigo de Israel. Então fica o aviso aqui. Não que você vai morar no território do seu inimigo. Mas olha a mudança que Davi teve que fazer na vida dele para se permanecer fiel a Deus. Capítulo 22, versículos 1 a 8. Davi forma um bando. O que acontece? Davi foge e pessoas fugitivas começam a se juntar com Davi.
Então olha só que interessante isso. Você vai atrair pessoas que têm o mesmo sentimento que os seus, as mesmas feridas, as mesmas dores. Por isso que é difícil viver um relacionamento de aliança. Por quê? Porque através desse relacionamento você pode ser escolhido, ou você vai ser escolhido, para curar uma pessoa da mesma ferida que você tem. Então é complicado, não é fácil, né? Então Davi vai ficar com o rei dos filisteus. Capítulo 22, Davi forma um bando, versículos 1 a 8. E aí, capítulo 22, versículos 9 a 13. Alguns sacerdotes fogem para essa cidade de Nob e ficam lá. E um amalequita, que eu vou ver se eu acho o nome dele aqui, que ele era servo de Saul, chama Doeg, Edomita. Desculpa, não é amalequita não, Edomita. Ele vê Davi fugindo, vê ele na casa dos sacerdotes. Ele entrega essa informação para Saul, e Saul ele solicita a morte dos sacerdotes, porém o seu exército não quis cumprir essa ordem. Mas Doeg, para se crescer diante do rei, ele aceita essa ordem e ele mata todos os sacerdotes dessa cidade. Só sobra um. Olha só que coisa. Sobrou um aqui, ó. Escapou apenas um filho de Aquimeleque, que era um dos sacerdotes lá, e o nome dessa pessoa que fugiu é Abiatar, está lá no versículo 20. Olha só, um sacerdote conseguiu fugir, eles não tinham cometido pecado nenhum, foi apenas um capricho de um rei que estava sendo atormentado. Capítulo 23, versículos 1 a 13. Davi derrota os filisteus querem fazer guerra contra Davi, Davi acaba derrotando eles, olha só. E aqui, capítulo 23, versículos 14 a 18, a gente vai ter o último encontro de Davi e Jonatas. Não fala quanto tempo essa amizade durou, a gente vê que é um curto período. Então eles se encontram vivos pela última vez. E aí ele vai morar numa cidade, Davi. Jonatas volta para junto do rei. Versículos 19 a 28. O povo de Zif denuncia Davi. Pode ser que na sua Bíblia esteja outro nome da cidade, tá? Por causa da tradução da Bíblia. Então, Davi foi se esconder. Esse povo entregou Davi para o rei. Falou, ó, o rei está aqui escondido na nossa cidade. Capítulo 24, versículos 1 a 7. Olha só o que vai acontecer. Davi fugindo, foi entregue a sua localização para o rei. Ele se esconde numa caverna e acaba encontrando com Saul dentro da caverna. Olha só. Versículos 8 a 23 do capítulo 24 vai falar da inocência de Davi. Aqui não é ingenuidade não, mas é pureza de coração, porque Davi ele tem a possibilidade de matar Saul, e inclusive os seus amigos falam, ó, Deus que te entregou ele na sua mão, na hora que ele está lá na caverna. Mas Davi fala, não posso tocar no ungido do Senhor, não posso. Então vamos ler o versículo 21 aqui do capítulo 24. Olha só o que Davi fala. Davi não, Saul. Versículo 21. Agora sei que você será rei e que o reino de Israel se consolidará em suas mãos. Então, o próprio Saul viu que diante da pureza de coração de Davi, diante das atitudes dele, ele viu por que Deus o havia escolhido como rei. Então, ele teve a possibilidade de matar Saul e não matou. Agora a gente vai para o capítulo 25, versículos 1 a 13, vai falar de Davi e Nabal. Nabal era uma pessoa influente no território onde Davi estava. Ele começou a peregrinar, indo de cidade em cidade. E aí, esse homem era um homem influente, né? Aqui tem um breve relato também da morte de Samuel. Samuel morreu idoso e o povo todo fez um luto por Samuel. Então, capítulo 25, versículos 1 a 13, vai relatar um pouquinho da história de Davi e Nabal. Né? Davi estava fornecendo segurança para a cidade onde ele estava, né?
porque os filisteus estavam atacando várias cidades naquele período. Versículos 14 a 35 vai relatar a história de Davi e Abigail. É uma história interessante de ler. A gente vê a sabedoria de uma mulher que buscava a Deus e como é que eu posso dizer? A ignorância de um homem que não buscava. Então, o marido não buscava a Deus, porém a esposa buscava. A gente vai ver o que vai surgir dessa obediência. Esse homem acaba morrendo, Nabal, ferido por Deus, e versículos 36 a 44, Davi se casa com Abigail. Vamos agora para o capítulo 26, versículos 1 a 25, mais uma vez, Saul tentando matar Davi. Davi poupa a vida de Saul, mais uma vez, olha só, mais uma vez. Deus provou Davi com essa vulnerabilidade de Saul, porque ele estava totalmente atormentado, ele não tomava boas decisões, com certeza, e acabava se vendo em situação de vulnerabilidade. Porém, Davi ele não fez o que ele queria, ele fez o que Deus mandou. Deus não havia mandado, bom dia Biel, beleza? Deus não havia mandado Davi matar Saul, a gente não vê essa ordem em momento nenhum. Então, se Deus não mandou, eu não faço. Porém, olha só quanto esforço Davi teve que ter para não ceder à pressão dos seus servos e para não achar que ele era o Todo-Poderoso e matar Saul e assumir o reino. Então, várias vezes Davi teve a oportunidade de eliminar Saul, que estava perseguindo ele, porém Deus não havia mandado. Então, se Deus não mandou, eu não vou fazer. Ponto final. Na nossa vida nós temos que ser assim também, preto no branco. Capítulo 27, versículos 1 a 12 e até o capítulo 28, versículos 1 e 2. Davi a serviço dos filisteus. É uma história bem cheia de altos e baixos, né? Parece um Game of Thrones, porque Davi conquista a confiança de Saul, tem que fugir, vai para uma cidade, é perseguido, derrota, aí o rei foge, volta para a capital, quer dizer, volta para o seu palácio. Davi foge para outra cidade, vai para o território inimigo, vai para cá, vai para lá. Então, aí ele passa a servir os filisteus por um período. Capítulo 28, versículos 3 a 25. Depois da morte de Samuel, não fala mais de um grande profeta, né, no povo de Israel. E também Saul tinha mandado matar os profetas, então tinha sobrado um só. Tinha sobrado apenas um profeta que fugiu e estava com Davi. Então a gente entende aqui que o grupo de Saul estava sem profeta. Então o que ele vai fazer? Ele vai tentar falar com uma vidente. E olha só como quando a gente não é guiado por Deus, a gente começa a fazer coisas contraditórias. Quando Saul assumiu o reinado, ele mandou expulsar todos os videntes, feiticeiros e etc. Mandou expulsar. E agora ele está desesperadamente tentando falar com Deus. Deus deu uma silenciada no período. Por quê? Porque ele tinha mandado matar os profetas e Samuel tinha morrido. Então ele tenta desesperadamente uma palavra de Deus. Ele vai procurar essa vidente. Capítulo 28, versículos 3 a 25 vai relatar essa história. No capítulo 29 vai falar de Davi deixando os filisteus, versículos 1 a 11. E aí, capítulo 30, versículos 1 a 15 vai falar do ataque dos amalequitas. Então, olha quanto conflito, quanta guerra, quanta turbulência estava tendo nesse período, turbulência política, turbulência militar. Então olha só que confusão virou o reinado, turbulência religiosa, porque não havia mais profetas. Então olha que bagunça virou o reinado por causa de decisões erradas. E aí, capítulo 30, versículos 1 a 15, ataque dos amalequitas. E aí a gente vai ver aqui quem que derrota os amalequitas. Capítulo 30, versículos 16 a 31. Davi derrota os amalequitas, olha só. E aí a gente vai finalizar agora o primeiro livro de Samuel.
Capítulo 31, que é o último capítulo, versículos 1 a 7, vai falar da morte de Saul. Davi, ele derrota os amalequitas, porém o destacamento militar onde Saul estava é cercado e Saul, ele não morre, ele se mata. Então é sério, o final de quem desobedece a Deus é grave. Se você não se arrepender e não se voltar para Deus, o seu fim não vai ser bom, o seu fim vai ser trágico. Então Saul, com medo de ser capturado, ele se mata. E os seus 3 filhos morrem na batalha. E o corpo de Saul ele é profanado. Os inimigos, eles cortam a cabeça de Saul, levam como troféu, pegam a armadura dele e expõem na muralha da cidade deles. Então olha só que fim trágico teve. Foi uma derrota vergonhosa. E para não ser capturado, ele acaba se suicidando. Ele não liga mais para nada, ele só quer fugir do problema. Olha só, isso pode ser um gatilho para alguém. Não é um assunto que a gente deva tratar com levianidade, é um assunto sério. Então olha só até onde Saul foi, até onde ele se afundou em dificuldades, e olha como ele fugiu do problema. Olha a solução que ele achou. Essa solução é séria, não é leviano tratar desse assunto. Então tenham cuidado a abordar esse tipo de assunto. Nos versículos 8 a 13, o povo de uma cidade vê essa vergonha que estava acontecendo com o corpo de Saul. Eles invadem a cidade e retiram o corpo de Saul para poder fazer um enterro normal para ele. E a gente acaba aqui 1 Samuel. Olha só como começou e como terminou o livro. Começou com essa turbulência de juízes. Levanta um juiz, o povo ganha, morre o juiz, o povo volta a ser atacado. Então olha só como começou e como terminou. E aí a gente começa o livro de 2 Samuel, capítulo 1, versículos 1 a 16. Vai falar que Davi é informado da morte de Saul. Olha só, ele é informado da tragédia. Nos versículos 17 a 27 ele faz um lamento por Saul e Jonatas. O grande amigo dele tinha morrido também na batalha. Ele faz até uma música sobre isso. E aí, capítulo 2, versículos 1 a 7. Davi é ungido rei em Hebrom. Essa é a segunda unção de Davi. Ele foi ungido por Samuel para ser rei de Israel. E agora ele é ungido rei em Hebrom para ser rei da tribo de Judá apenas. Está lá no capítulo 2, versículos 1 a 7. E aí, olha só o que vai acontecer. Versículos 8 a 11 do capítulo 2 vai falar que Ibosete, que era filho de Saul, ele é declarado rei sobre todo Israel. Então, olha o que aconteceu. Lá atrás, quando Saul discutiu com Samuel, Samuel virou as costas, Saul segurou a capa de Samuel, a capa rasgou, e aí Samuel falou para Saul: aqui o seu reino foi rejeitado. Então olha só, havia um rei agora, porém esse rei não era legítimo por Deus. O povo ungiu o rei porque ele era filho de Saul. E aí o que acontece? Depois disso, havia um rei em Judá, um rei em Israel. O rei legítimo escolhido por Deus foi ungido em Hebrom, sobre a tribo de Judá. E aí capítulo 2, versículos 12 a 32 vai falar da guerra entre Israel e Judá. Então, quiseram perpetuar a dinastia de Saul através de seu filho e começou uma guerra entre Israel e Judá. O que vai acontecer? A gente vai ver um pouquinho mais para frente. No capítulo 3 vai falar dos filhos que Davi teve em Hebrom. Aqui eles estão, é um costume judeu de falar sempre da genealogia, né? Na maioria das vezes, ou quase todas, é sempre a genealogia por parte do homem. A gente vai ver lá no Novo Testamento que isso muda um pouquinho. Vai falar dos filhos que Davi teve em Hebrom, porque ele ficou rei em Hebrom durante 7 anos antes de assumir o reinado de Israel. E aqui que tem uma particularidade,
fala de 7 filhos que Davi teve com mulheres diferentes. Então, isso vai gerar uma consequência também, não vou dizer ruim, mas vai gerar uma dificuldade lá na frente. Capítulo 3, versículos 1 a 5, vai contar a genealogia de Davi em Hebron. Capítulo 3, versículos 6 a 11, vai falar de Abner. Abner era o chefe do exército no reinado de Saul. Ele coloca Ibosete como rei de Israel, e aí ele tenta fazer as alianças políticas e militares para consolidar esse reinado. Então olha só o quanto é difícil você misturar não, mas você conciliar, a palavra certa é essa, conciliar política, religião e exército e militar. Olha só o trabalho que Abner teve para tentar não fazer com que o povo ficasse desunido. Capítulo 3, versículo 12 a 21, diante de todas essas dificuldades, o que Abner faz? Ele percebe que a balança está pendendo para Davi, e ele se alia com Davi. Davi, sabendo da importância de Abner, das alianças que ele tinha, políticas, militares, ele se alia a Abner. Mas o que acontece? Por causa de uma batalha onde Abner acaba matando um soldado do lado de Davi, ele mata uma pessoa chamada Azael, e os irmãos de Azael acabam fazendo uma emboscada com Abner, matando ele. Está lá nos versículos 22 a 27. E aqui a gente está terminando a nossa leitura de hoje. Capítulo 3, versículos 28 a 39, vai falar que Davi é inocentado da morte de Abner. Então olha só quanta intriga, quanto duelo pelo poder, né? Pessoas lutando por influência. A gente vê isso nos filmes, mas está na Bíblia. É quase que um Game of Thrones aqui, como eu falei. É um monte de gente tentando se dar bem aqui e tentando ter influência e poder. E aí a gente acaba por aqui hoje. Continuamos no domingo que vem. A gente vai continuar esse relato dessa intriga política, militar e religiosa até Davi se firmar como rei. Então a gente acaba por aqui. Nós vamos orar para agradecer, e a minha oração é que você persevere na leitura, em nome de Jesus. Pai, te agradecemos por este domingo maravilhoso que o Senhor nos proporcionou, Pai. Te agradecemos pelas suas revelações a nós através da tua palavra. O meio pelo qual o Senhor mais fala é através da sua palavra. Porém, infelizmente, muitas pessoas não ouvem o Senhor falar porque não leem, Pai. Então, que o nosso esforço aqui, que a nossa dedicação sirva de incentivo para que mais e mais pessoas venham a te ouvir, Pai, através da leitura da sua palavra. Nós confiamos em Ti, sabemos que é o Senhor que nos dá o discernimento e o entendimento, e é o Seu Espírito Santo que nos dá a revelação do que está escrito aqui, Pai. Abençoe cada pessoa que esteve aqui conosco, abençoe cada pessoa que ouviu essa live até o fim, Pai, que está se esforçando para te ouvir na leitura da sua Bíblia. Que o Senhor fortaleça essas pessoas, Pai, que o Senhor as ajude a perseverar, Pai. Que o Senhor esteja em cada lar que receber essa mensagem, Pai, que o Seu Espírito Santo esteja abrindo mentes e corações, Pai. Que ao abrir esse vídeo as pessoas recebam da Sua luz, Pai, da Sua luz, e sejam iluminadas pelo Teu Espírito Santo, Pai. Mais uma vez te agradecemos por este momento que o Senhor tem nos permitido, Pai, falar abertamente da Sua palavra, que saibamos aproveitar e desfrutar, Pai, que venha a ser um prazer para nós ler a Sua palavra, que nós venhamos a nos deleitar na Sua palavra, Pai. Em nome de Jesus, essa é a nossa oração. Nós te agradecemos porque muito o Senhor tem entregado a nós, Pai. E nós queremos te conhecer mais, em nome de Jesus. Amém. Bom, galera, fiquem com Deus. Jesus está capacitando a todos, Rose. E a sabedoria dele é acessível. E nós vamos continuar até o fim, a perseverar até o dia que Jesus voltar para nos buscar. E fiquem com Deus, tenham um ótimo domingo. E até domingo que vem.